Sustentabilidade significa que nós temos que preservar para que exista no futuro, para as próximas gerações. Eu acho que nesta zona do país, no Alentejo litoral, aquilo que pode fazer a diferença é precisamente este tipo de experiências que as pessoas procuram. Os bons hotéis fazem falta, mas fazem falta os bons projetos, os projetos sustentáveis. Esta é uma das atividades que as pessoas que ficam no Octane de Santiago podem fazer. Esta é aquela que nós começámos hoje de manhã com a ida ao mercado. Certo, e faz parte da sustentabilidade deste hotel. Faz precisamente. Porquê? Porque nós privilegiamos todo o nosso produto local. Ou seja, uma das características deste hotel e desta insígnia Octane é precisamente o localismo. Nós privilegiamos e nós fomentamos o contacto e as compras, sobretudo aos produtores locais, neste caso no mercado local, mas também o pão, os queijos, os azeites, o vinho é de produtores locais. Privilegiamos muito mais precisamente o produto local e as características do produto local. Porque dizia-me que é uma forma de ter uma ligação à comunidade. Exatamente. Uma pegada comunitária? Uma pegada muito comunitária, não só dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros, vá lá, mas também das nossas pessoas. Os nossos colaboradores locais sentem muito mais afinidade com este tipo de produto e a utilização desses produtos numa gastronomia típica alentejana, neste caso, num Alentejo mais litoral, como é o caso de hoje da nossa caldeirada. E quem vem faz uma experiência destas e ao mesmo tempo está a fomentar este turismo sustentável? Precisamente, é essa a nossa filosofia. E acredita que é por aí que tem que ir o turismo? Acredito que para outros aspectos, neste local, nesta zona do país, eu penso que é por aí. Eu penso que é criar experiências únicas, experiências verdadeiras, fomentando também a economia da região, fomentando o pequeno produtor e fomentando uma circularidade de produto e de serviço, por forma que as pessoas que nos visitam tenham experiências únicas, tenham experiências genuínas. Como a cocaria, por exemplo? Como a cocaria que fizemos. É uma tradição daqui da região, que antigamente as pessoas faziam quando trabalhavam no campo, era cozinhado no fogo de chão, e que nós recriamos através da experiência das pessoas que trabalham connosco. Algumas delas fizeram isto durante muitos anos e nós aproveitámos essa experiência, recriámos-la e de facto temos um produto único, uma qualidade ótima e que de facto fomenta a tradição e fomenta aquilo que é o local, aquilo que nós podemos retirar e dar também ao local. Enriquece o turismo? Enriquece o turismo, enriquece as pessoas que nos visitam, enriquece as nossas pessoas, pessoas que cá trabalham, sentem-se mais valorizadas, sentem-se muito mais identificadas com aquilo que nós fazemos. É a tal genuinidade que tanto se fala. Exatamente. E penso que isso faz toda a diferença num turismo de qualidade e num turismo de futuro sustentável. Fazem falta projetos destes, sobretudo aqui no Alentejo? Eu acho que nesta zona do país, no Alentejo litoral, aquilo que pode fazer a diferença é precisamente este tipo de experiências que as pessoas procuram. Os bons hotéis fazem falta, mas fazem falta os bons projetos. Os projetos onde as pessoas que nos visitam sentem de facto que podem ter experiências diferentes, experiências muito genuínas, muito ligadas à terra. Uma cozinha de verdade, que é muito isto que o nosso nome que é à terra, que representa também uma cozinha de muita verdade, uma cozinha de produtos de muita qualidade, de produtos locais, produtos da época, da estação, de fornecedores que nós conhecemos de toda a vida, de pessoas que praticam agricultura sustentável e biológica e que nos trazem esses produtos, o melhor que eles têm, que nós conseguimos arranjar para fazer de facto a nossa cozinha. Porque a sustentabilidade, na sua visão, é muito mais do que só apostar, por exemplo, numa emenda de cortiça, como já tem, ou nas madeiras, ou em materiais sustentáveis dentro do design do hotel. É mais do que isso. É mais do que isso, ou seja, os básicos nós temos que os assegurar e temos que os garantir. A reciclagem de todos os produtos que possam ser reciclados,
a utilização muito criteriosa dos nossos recursos, seja tudo da água, seja também a utilização de equipamentos de baixo consumo energético. Toda essa pegada nós queremos minimizá-la e minimizar o impacto que ela tem na sociedade. Agora, queremos que a sustentabilidade também tem a ver muito com aquilo que podemos dar do local onde nós estamos, aquilo que podemos proporcionar aos nossos hóspedes, por forma a que toda a comunidade beneficie disso, não só nós como hotel, como empresa, mas todos aqueles que partilham connosco esses princípios, que nos ajudam e que nós apreciamos imenso, como foi hoje o caso do mercado. Os fornecedores são os nossos fornecedores do dia-a-dia. Isso é muito, para nós, muito importante como sustentabilidade. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sou Larissa, prazer. Olá. Bem-vindos. Então hoje vamos fazer um pequeno passeio e vamos conhecer as plantas medicinais e também outras plantas com utilidade para a culinária. Há muitas plantas que podemos comer, na verdade, e que não são ervas daninhas. Sim? A ideia surgiu para já porque eu sempre fui amante da natureza e eu tirei Biologia Marinha e quando surgiu em 2012 a criação da Rota Vicentina, eu pensei em dar a conhecer aqui a natureza que temos e me tornar guia da natureza. Eu tanto faço passeios guiados na Costa Vicentina como no interior. E no interior eu foco mais nas plantas medicinais, porque acho muito importante as pessoas voltarem às suas origens, que há muitas plantas que têm na sua horta, pensam que são ervas daninhas e na verdade são plantas que curam e plantas que podem ser utilizadas na culinária. Este tipo de atividades traz pessoas fora da época alta, ou seja, na primavera e no outono principalmente é quando vêm os caminhantes e procuram este tipo de atividades, não só caminhar, como também canoagem ou assim, e todas estas atividades não têm um impacto direto, não têm um impacto na natureza, nós não temos emissões, vamos a pé. Também é importante para a economia local. Para já os caminhantes vêm cá, ficam hospedados em unidades hoteleiras locais, eles compram no comércio local. Nós, quando caminhamos, também passamos pelas aldeias e eu gosto sempre de mostrar aquele cafezinho que normalmente nunca iam lá parar. Vou lá com eles e mostro-lhes o que é que este Alentejo tem para oferecer e que se calhar nunca provaram, por exemplo, um pirozinho de percebes ou assim. E automaticamente promovemos também a região e a cultura, os costumes das pessoas. Sustentabilidade significa que nós temos que preservar para que exista no futuro, para as próximas gerações. Nós decidimos fazer este tipo de caminhadas a pé, porque o único impacto que nós podemos ter enquanto caminhamos é o pisoteio. E então eu refiro sempre que é muito importante manter-nos dentro dos trilhos, principalmente junto à costa. Por exemplo, pode-se fazer um passeio entre marés, num passeio à baixa-mar, por exemplo, onde eu mostro a biodiversidade que encontramos nas pequenas poças de maré. Também faço caminhadas guiadas junto à costa e lá também encontramos um mar de flores e de plantas também com efeitos medicinais, mas tenho que sempre referir que lá não podemos coletar as plantas, porque aquilo é um ecossistema bastante sensível, portanto lá a colheita não é possível, mas refiro sempre as suas propriedades e a importância que elas têm para o ecossistema e faço também visitas, por exemplo, a locais como o Moinho de Vento em Odmira, também para mostrar que ainda continua um pouco a tradição aqui no Alentejo.